nós podemos expressar nossa caminhada, nossa existência, sob dois vieses. Ou nos inclinaremos para o homem natural, ou que a Bíblia chama de carne. A palavra carne, nesse contexto, significa a nossa natureza herdada, natural. A natureza que recebemos dos nossos ancestrais, os primeiros pais, Adão e Eva. Essa natureza, já nascemos com ela, trazemos ela. Também é chamado de pecado ou natureza pecaminosa. Então, nós podemos construir nossa história, podemos construir nossa caminhada, vivendo como vivem todos os homens. Uma existência guiada por essa inclinação, por esse viés, por essa direção. Ou, uma vez que fomos salvos, e é importante todo crente entender quem é o Espírito Santo. E a gente amar a pessoa do Espírito Santo e desejar a pessoa do Espírito Santo, não entristecer a pessoa do Espírito Santo e cultivar um relacionamento profundo, intenso com a pessoa do Espírito Santo. Ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se de verdade, em sinceridade, se isso não for dado a ele pela pessoa do Espírito Santo. Olha o que a Escritura diz. A Escritura diz que até para se perceber o senhorio de Cristo, é preciso uma ação do Espírito Santo. Por causa da nossa natureza caída e pecaminosa, sem a pessoa do Espírito Santo, não somos capazes de entender nem o elementar, o básico, o essencial. Todas as coisas que são da carne só podem ser vencidas se vivermos debaixo da influência e da ação poderosa do Espírito Santo. Ninguém conseguirá vencer essa natureza se não estiver completamente rendido, cultivando uma amizade, um amor, um relacionamento profundo com Deus Espírito Santo. Eu costumo entender nas Escrituras que o que você vê de fruto do Espírito não é a mesma coisa do que disciplina aprendida. Você vai no balcão da aeromoça e você foi grosseiro com ela, mas ela foi treinada. Ela engole, ela segura e olha, senhor, vou ver o seu caso. Ela vira as costas, vai lá para dentro e te xinga de tudo quanto é nome. E volta. Então, quando fala mansidão, domínio próprio, não está falando de uma disciplina autoimposta, mas está falando de uma expressão que vem porque você está dominado pelo Espírito Santo. É algo produzido pela própria presença de Deus em você. O pecado é que o homem quer ser como Deus. O homem quer gerir, dominar sua própria vida, mas aí cai em desgraça. Então ele se torna escravo desse desejo. Ele se torna escravo do pecado. E dependendo do que mais te atrai, o pecado ganhará nuances diferentes, às vezes, na vida de um e de outro, mas na essência é tudo a mesma coisa. É a busca do prazer, da gratificação, independente de Deus, independente dos valores, independente da moral, independente de tudo. O importante é você ser feliz, entre aspas. Então a pessoa dará vazão aos desejos mais secretos. Por isso que fala prostituição, impureza, lascívia.
inimizade, ira, peleja, discórdia, porque cada um buscando o seu próprio interesse, cada um buscando o melhor lugar, a melhor posição, a melhor satisfação. Então essa herança horrível, eu trouxe, você trouxe, todos nós trouxemos. E o apóstolo São Paulo, ele mostra então, que quando você nasceu de Deus, o Espírito Santo veio morar em você, e o Espírito Santo produziu em você um novo homem, o Espírito Santo produziu em você uma nova inclinação, o Espírito Santo produziu em você um novo sentido, o Espírito Santo fez você conhecer um outro tipo de prazer, o prazer celestial de fazer a vontade do Pai. Jesus disse: eu não vim fazer a minha própria vontade. Quando os discípulos disseram: mestre, vem e come, lá em João 4, Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nós temos, meus irmãos, nós temos hoje a natureza gerada pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo diz que essa natureza, essa nova inclinação, centralizada em Deus, onde queremos amar a Deus, agradar a Deus, o maior mandamento da lei é: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então isso se tornou para nós algo real, quando o Espírito Santo gerou em nós a nova natureza. O nosso desejo é amar a Deus, é servir a Deus, é adorá-lo, conhecê-lo, estar próximo dele, estar ligados a ele. Mas a velha natureza não nos foi tirada ainda. Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte, desse conjunto de coisas, dessa coisa chamada carne, dessa herança que recebemos dos ancestrais de Adão. Quem nos livrará dessa inclinação? Mas ele dá um suspiro de alívio, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, para que você não faça o que você está querendo. Ou seja, enquanto você está querendo fazer as coisas do Espírito, a carne milita para você não fazer. Mas quando você quer fazer as coisas da carne, o Espírito milita para você não fazer. Essa é a guerra que todo cristão trava. Pastor, todos os homens travam? Não, porque o homem natural, ele não possui o Espírito. Porque aqui não está falando de Espírito com E minúsculo, não é o Espírito do homem, mas está falando do Espírito de Deus. E somente tem o Espírito de Deus aqueles que são de Cristo. As Escrituras dizem que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O contrário também é verdade. Todo aquele que é dele tem o Espírito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então essa é a grande batalha que se trava dentro de nós. E por que o cristão, nós cristãos, temos que acordar e despertar para essa verdade? Porque não conseguiremos viver o padrão que o Senhor espera que vivamos, se não cultivarmos uma vida de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Talvez alguém esteja entendendo assim: então, pastor, tranquilo, o Espírito Santo é que faz tudo. Se eu não estou conseguindo é porque o Espírito Santo não está conseguindo. Não. Nós somos agentes ativos, nós temos que fazer opção. E aí o Espírito Santo nos ajuda. Quem entendeu, diga amém. É importante conhecer a vontade de Deus. Esta, pois, é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Então eu me torno alguém que não insulta a Deus quando eu me esforço, entendendo que não consigo sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Então é claro que a minha parte é ser aquela pessoa que quer agradar a Deus e se esforça para fazer a vontade de Deus. Mas a parte mais importante desse esforço está em buscar a presença e a comunhão com a pessoa do Espírito Santo.